Saudações, vigia das pessoas, estamos vendo. É que eu não sei ainda qual vai ser o título novo. As Crônicas de Israel, como você nunca viu. Hoje, capítulo 1. Estamos aqui, ó, na divisa de dois grandes municípios. Esse B que eu estou, e lá atrás nós estamos vendo aquelas luzes, está vindo aquele carro solitário que foi um agora. É o município C, lá mais diante, mais lá na linha do horizonte, o município O. E mais lá atrás, o município chefe da grande metropolitana, também chamada como capital. Muito bem, muito bem, muito bem. Ali aquela luzinha parecendo a flecha do... fugiu o nome agora? Aquele sabre de luz. Ali é o shopping da cidade. E aí virando aqui tem a ponte que passa sobre a passagem de nível, a estação de trem. Eu sei que é muito bonito aqui. Essa avenida, estrada que estamos vendo agora, ela vai levar ao centro da cidade. Essa que passa embaixo dessa ponte que nós estamos, levar o bairro a alguns bairros da cidade. É isso, fizemos um giro de 360 graus, terminamos aqui. Muito bem, nosso assunto hoje vai ser as Crônicas de Israel. Israel é uma nação muito peculiar. Até hoje existe aqui na capital um clube chamado Hebraica. É o clube dos judeus da cidade. E eles têm muitos hábitos assim que a gente admira, às vezes a gente estranha alguns, mas só para citar um que é admirável. Lá na entrada do clube, o clube está assim num quarteirão. Então as pessoas vêm, deixam seus filhos no clube. Não sei se é uma escola também, eu sei que tem um museu, uma biblioteca. Então as pessoas chegam, param ali, estacionam bem em frente do clube, que tem a avenida grande, e aí tem a estradinha do bairro, ruazinha local. Aí eles param, os seus aparentados embarcam e eles seguem. Por acaso, se os aparentados, filhos e outros, etc, não estiverem ali, eles não ficam ali embaçando não, porque a rua é bem estreita, não dá para ficar ultrapassando um carro. Na mesma hora ele já vai dar a volta no quarteirão e depois chega de novo e para. Se os seus aparentados estiverem ali, embarcam, eles vão embora. Se não tiver, ele dá mais uma volta. E você sabe o que é mais interessante de tudo isso? É que não existe um guarda ali de trânsito para controlar isso. Não tem ninguém apitando, ninguém mandando. As pessoas, elas se educam naturalmente. Eu acredito que essa seja uma característica herdada dos povos de Israel, os povos que ocuparam a região de Canaã. Então é sobre essa nação e as nações circunvizinhas que nós estamos falando. Vamos começar a falar agora. Por acaso está aqui no livro da capa preta.
Vamos ver as crônicas de Israel. Na verdade, o livro da Bíblia chama-se Crônicas. Estava olhando ontem, são 65 livros ou 66. Olha que engraçado. O livro de Crônicas tem, juntando os dois, A e B, 66 livros. Capítulos, assim como são 66 os livros da Bíblia. Só para título de informação. Hoje é um domingão. Pode ver que o barulho aqui não está muito intenso, porque o trânsito está bem tranquilo, bem relax. Eu não trouxe a Bíblia que eu gosto, que vem com introdução. Essa não tem, então não vou poder fazer aquela introdução contando, não é? Então eu vou inventar da minha cabeça. O livro das Crônicas de Israel, ele começa contando a vida dos patriarcas, dos quais Adão foi o primeiro. Então, o livro das Crônicas começa no princípio. Então, o título vai ser assim desse vídeo: As Crônicas de Israel. Aí a descrição do título lá do vídeo vai ser No Princípio. Tá bom? Muito bem. A primeira das Crônicas de Israel, no princípio. No princípio foi criado o céu e a terra e tudo o que há neles. E a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus estava pairando sobre as águas. Então Deus criou o mundo em 7 dias. E no 6º dia ele criou Adão, que aparece aqui. E colocou ele no jardim para morar uma vida de delícias. É por isso que a gente pretende ir ao jardim do Éden, a nova Canaã celestial. Porque nós queremos morar num país de delícias. Eu ia me sentar ali nesse corrimão, mas eu acho que tá tão bom aqui, né, com esse fundo preto. Tá diferente. Vamos continuar, né? Quando eu me cansar, eu me sento ali. Então ele começa dizendo: Adão, 7 anos, Quenã, Malalel, Jared, Enoque, Metuselá ou Matusalém. É que eu estou usando uma linguagem meio arcaica. Então aqui não fala Matusalém, aqui fala Metuselá. Então deve ser o mesmo Matusalém. Lameque, Noé, Sem, Cão e Jafé. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, e Tubal, Meseque e Tiras. E vai falando os filhos dos filhos, e os filhos de tanto, e os filhos dos filhos. Uma informação importante aqui, no capítulo 1, verso 12, disse: E Misraim gerou aos Ludeus, e aos Anameus, e aos Leabeus, e aos Naftueus, e aos Patruzeus, e aos Caslueus, dos quais procederam os filisteus. Uau! E aos Caftoreus. E Canaã gerou Sidom, seu primeiro filho, seu primogênito, e Eli. E aos Jebuseus, e aos Amorreus, e aos Gigarzeus. Os Jebuseus, cuja cidade era Jebus, a capital, que no futuro passou a ser Jerusalém, a cidade de Davi.
Muito bem, aqui vem uma grande genealogia. Eu peço que você não deixe de ler, porque é muito importante, tá bom? Esse é o capítulo 1 das Crônicas de Israel. E aqui vai falar sobre os patriarcas, os 12 filhos de Jacó e os descendentes de Judá. Já estamos no capítulo 2. Esses são os filhos de Israel: Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, José e Benjamim, Naftali, Gade e Aser. Entendeu? E aqui vem falando dos seus descendentes. As crônicas são bem interessantes. Elas começam pelo começo. Eu achei que talvez ela fosse começar já na história dos reis, mas não, ela começa do começo. Aqui daria para fazer um vídeo só contando as histórias deles, não é? Talvez eu faça isso a partir do segundo, tá bom? Aí fala de todos esses descendentes. E agora no capítulo 3 já começa a falar dos descendentes do rei Davi. Esses foram os filhos de Davi, que eles nasceram em Hebrom. O primogênito Amnon, de Ainoã e Jezreelita. O segundo Daniel, de Abigail, a Carmelita. O terceiro Absalão, filho de Maacá, filha de Talmai, rei de Jesus. O quarto Adonias, filho de Agite. O quinto, parará, e assim vai, nasceram mais. Muito bem, muito bem. Aqui no capítulo 4 fala dos descendentes de Judá. Judá. Aí fala das cidades que eles fundaram e acharam passo fértil e terra espaçosa e quieta e descansada, porque os de Cão habitavam ali dantes. Quanto aos filhos de Rubem, o primogênito de Israel, porque ele era o primogênito, mas porque profanar a cama de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, para assim não ser contado na genealogia de primogenitura. Porque Judá foi poderoso entre seus irmãos, e dele, porém, o príncipe, a primogenitura foi passada para José. Eu não estou lembrado aqui desse fato. Eu lembro do fato, mas eu não lembro exatamente quando aconteceu. Quando que Judá profanou o leito de Jacó. Não estou lembrado. Mas a gente vai, quando a gente se lembrar ou quando falar aqui, a gente vai contar, tá bom? O fato é que José passou a ser o filho preferido, o herdeiro de todas as herdades de Jacó. Judá não, Rubem. Rubem que profanou o leito de seu pai. Eu não estou lembrando. Perdão. Mas quando eu me lembrar, ou quando eu ler aqui, eu vou voltar no assunto, tá bom? Aí depois fala dos descendentes de Levi e seus ministérios e suas cidades. Você sabe que os levitas foram escolhidos para serem
sacerdotes, e eles ganharam cidades onde podiam prosperar, viver e plantar nos seus arredores. Muito bem, descendentes de Issacar, descendente de Benjamim, de Manassés, de Aser, descendente de Benjamim e de Saul, habitantes de Jerusalém depois da volta do cativeiro. Ó, essa informação aqui no capítulo 9 já pode ser importante. Habitantes de Jerusalém depois da volta do cativeiro. Que cativeiro foi esse? Foi o cativeiro de Babilônia, que nós acabamos de mencionar quando lemos Reis. Vou ler um pouquinho só para a gente se enturmar aqui no assunto. E todo Israel foi contado por genealogias, e eis que estão escritos nos livros dos reis de Israel. E os de Judá foram transportados à Babilônia por causa da sua transgressão. E os primeiros habitadores, que bonita a palavra, modo de dizer, não são habitantes, são habitadores. Eu gosto dessa versão, viu? E os primeiros habitadores que moravam nas suas possessões, não são posses também, são possessões, e nas suas cidades foram os israelitas, os sacerdotes, os levitas, os netinins. Porém os filhos de Judá e Benjamim e os filhos de Efraim e Manassés habitaram em Jerusalém. Muito bem, muito bem, muito bem. Aqui no capítulo 10 já começa narrando a morte do rei Saul. Eu achei que as crônicas elas seriam mais detalhadas. Então eu vou me tomar na liberdade de fazer um outro vídeo tentando apaziguar aqui, fazendo como se fosse uma introdução para que você não fique perdido na vida, tá bom? Então, para não falar da morte de Saul e seus filhos, eu vou dar por encerrado a crônica do capítulo 1. E no 2 eu vou procurar fazer uma introdução para que você fique bem informado, tá bom? Muito obrigado porque você esteve aqui até agora. Eu peço que você, por favor, se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz.